Fala, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a briga aí do governo do PT, do ministro da Economia Haddad e do presidente Lula com o Banco Central. Por que tá tendo essa briga? Qual é o objetivo dessa briga que o PT tem? Por que o PT tá com tanta raiva do Banco Central independente? Por que o PT quer desvincular o Banco Central da sua independência e trazer de volta o controle dele para o Estado? Eu vou explicar tudo isso para você. O que é o Banco Central? Para que ele serve? Enfim. Depois da vinheta, tô bebendo água porque aqui em Brasília é muito seco, minha boca tá seca, eu já bebi 30 litros de água e continua seco. Bom, vamos lá, galera. O Lula tem feito aí seu tour de apoio a ditaduras aqui na América Latina. E no meio desse tour aí ele resolveu falar que o Banco Central tá com juros muito altos, que são um absurdo. Começou a não só brigar com o Banco Central independente, como colocar a culpa do problema econômico do Brasil no Banco Central. Beleza? Tô aqui na mão com a minha canetinha do Mises, do Instituto Mises, que eu ganhei lá no Mises Summer School. Enfim. E o que a gente, nós, pelo menos assim, somos adeptos, né, da escola austríaca, nós acreditamos que numa briga entre Banco Central e o governo do Lula, a gente torce pela briga, né? Mas vamos trazer para um contexto de realidade de que alguém tem que vencer a briga, é melhor a gente torcer pela autonomia do Banco Central. Porque a gente tira um pouco do poder do PT de fazer merda. Não tem outra coisa para explicar. Tirar um pouco do poder do PT de fazer merda. Porque basicamente o que eles querem é ter controle de manipulação da economia. E com o Banco Central independente, eles não têm tanto poder de manipulação. O Banco Central se tornou independente aqui no Brasil. Ele já é independente em todo o país desenvolvido, mas aqui no Brasil foi no ano retrasado, se eu não me engano, no governo Bolsonaro. Foi um dos grandes marcos aí do governo Bolsonaro, foi importantíssimo para nossa economia, porque o Banco Central ele tem a capacidade e a função de controlar a inflação, por exemplo. Então ele vai imprimir dinheiro quando tiver que imprimir, ele vai subir juros quando ele tiver que subir, ele vai reduzir juros quando ele tiver que reduzir para tirar dinheiro do mercado, né? Enxugar dinheiro da economia, enfim. E assim manter o valor da nossa moeda, que no caso é o real, né? E por que o juros está alto no Brasil hoje? O juros está alto porque o Brasil tem que ter juros altos, cara. O Brasil é um país que veio aí de anos e anos de responsabilidade econômica. Caralho, que lugar seco. Enfim. E no governo Dilma, no governo Bolsonaro, teve algumas atitudes não lá muito interessantes também a nível proteção do dinheiro, algumas atitudes um pouco populistas, principalmente no final do mandato. E o governo Bolsonaro também enfrentou, obviamente, uma pandemia que não estava no controle dele, que também gerou muito impacto econômico. Isso tudo somado a uma responsabilidade fiscal que vem rolando no Brasil há muito, muito tempo e que vai voltar a rolar no governo Lula, a um juros alto. Não existe outro caminho, né, que vai desaguar tudo isso que não seja um juros altíssimo, que é o juros que a gente tem no Brasil hoje, que, se não me engano, 13%. E o Lula está incomodado, porque o Lula e o governo do PT têm por objetivo fazer aquela tentativa de expansão ilusória da economia a curto prazo. Ele coloca os juros lá perto, abaixo os juros, para o pessoal comprar, investir, fazer todo aquele tipo de loucura e depois se endividar nas consequências. Mas a curto prazo parece ter um bom resultado econômico. Ele não está conseguindo fazer isso agora, porque ele simplesmente não tem a posse, né, ali do controle do Banco Central. E depois da independência do Banco Central, o presidente do Banco Central, ele fica no mandato intercalado entre os presidentes. Então ele não, vamos supor, ele vai entrar no segundo ano, vai trocar o presidente do Banco Central, entendeu? No segundo ano de mandato do PT. Então não dá para começar a governar e pá, já tem um presidente ali que você colocou que é um aliado. Tudo isso é muito complicado para o PT, vai tirando o poder de controle dele sobre a moeda. E uma das principais formas de roubo que o Estado tem, principalmente esses estados autoritários e que cobram muitos impostos, é uma forma de cobrar imposto e de roubar as pessoas. E uma das formas mais fáceis de se enganar e roubar as pessoas é através da inflação, é através da impressão monetária, porque você gera mais moeda para você fazer o que quiser, você tira dinheiro de todas as pessoas de uma forma legal e ao mesmo tempo você traz mais capital para o Estado ali, fazer dívidas, financiar ditaduras amigas e coisas do tipo assim que o PT costuma fazer.
Então, para eles já é uma frustração enorme não ter essa autonomia do Banco Central. Agora, o que é importante que vocês entendam? Ponto 2 que eu falei lá no início. É possível o PT tirar a autonomia do Banco Central? Claro que é possível, tudo é possível aqui no Brasil. É simples? Não. Por que não é simples? É até possível que eles comprem a Câmara, mas o Senado vai ser mais complicado. Principalmente porque qualquer senador hoje votar nisso é muito arriscado. Porque quando ele votar, ele vai estar assinando o tratado da ruína da economia brasileira. Porque se retirar a autonomia do Banco Central com esse governo do PT atual, com o Haddad como ministro da Economia, é de fato tu colocar o teu nome lá no tratado que vai destruir curto a médio prazo a economia brasileira. E certamente a maior parte dos deputados não vão querer ter o seu nome vinculado a esse tipo de coisa. E claro, eu acho que a oposição do Senado é forte esse ano, a gente vai ter mais noção disso no decorrer do ano, mas isso vai ser um bom teste, inclusive, para a gente saber qual é o tamanho da força da oposição dentro do Senado e na Câmara também, claro, tá? Vai ser um momento interessante. Agora, outro ponto que não é menos importante, que também é legal que vocês entendam, galera. Um dos motivos do PT estar fazendo isso, tá? Não é só pelo interesse dele de controlar a economia, de imprimir dinheiro, de controlar a taxa de juros, para fazer as manipulações e assaltos, né, malucos que eles sempre fizeram aqui no nosso país. Um dos interesses também é culpar alguém, tá? Com a entrada do PT, os discursos esdrúxulos e repugnantes a respeito da economia que o Lula fez, o Haddad também, a demora a dar um nome para a economia e tudo mais, as empresas ficaram com medo. Muita gente começou a tirar o dinheiro do Brasil, começou a valorizar patrimônio, empresas pararam de contratar, de investir, todo mundo começou a recuar. Né? O que acontece quando você fica com medo de um governo corrupto, né? Governado por um cara que estava preso há pouco tempo, que tem políticas econômicas absurdas, que não respeitam o empreendedor, que está muito mais focado em controle, em fazer aliados comunistas e autoritários ao redor do mundo. Então, esse recuo, ele quer justificar esse recuo, não com a verdade, mas colocando a culpa em alguém. E um ótimo culpado é o Banco Central, que agora é autônomo. Ele chegou a usar a falácia, teve a audácia de dizer que o ministro ali, que o cargo é tecnicista e que o cara que reside hoje a presidência do Banco Central, ele não é eleito. Porra, isso é um discurso ridículo, né? Que cai por água abaixo quando você diz que os ministros do STF também não foram eleitos, porra. E são ministros, todo mundo é obrigado a respeitar e aturar esses caras. Mas, como a gente sabe, o que o Lula e o PT fazem é o que eles querem. Eles falam o que eles querem, não precisa ter lógica, não precisa ter razão, não precisa ter sentido. É qualquer coisa que eles possam criar aí para alimentar a merda de narrativa deles. Então é basicamente isso. Vamos esperar as cenas do próximo capítulo, vamos torcer, como eu falei aqui. O ideal, obviamente, era que não existisse um Banco Central regulando a economia e a moeda. O ideal é que não existisse um governo, quanto mais um governo do PT, querendo controlar a moeda, a taxa de juros e tudo mais. Mas já que existe, a gente tem que torcer pelo menos pior, pelo básico pra gente ser decente e sobreviver, que é a autonomia do Banco Central. Então eu espero de verdade que a gente consiga manter a autonomia do Banco Central. Eu espero que a oposição se reúna no Congresso, na Câmara e no Senado para trabalhar firme para não deixar esse absurdo acontecer, esse retrocesso que é retirar a autonomia do Banco Central novamente, tá? Não é fácil, mas nada é impossível pelo que a gente tem visto. Qualquer momento, até um ministro aí que também não foi eleito democraticamente pela população, como eles alegam, deu uma canetada, duas, o Congresso vote uma coisa, vote outra, e a gente tenha esse regresso aí na história do país. Que lugar seco aqui. Mas aí, galera, para finalizar, peço para que vocês curtam o vídeo, deixem um comentário aí se você gostou, não gostou, quiser acrescentar alguma coisa ou deixar alguma crítica que eu falei. Eu vou ler todos os comentários e responder, tá? Por enquanto ainda tem pouca gente aqui no YouTube, dá para fazer isso. E também peço para vocês se inscreverem no canal, muita gente assiste o vídeo e não se inscreve no canal, então por favor dá essa moral aí que vai ajudar muito. Valeu por esse vídeo, é só e até a próxima.